Este é o Inova Social Vozes. Seja bem-vindo ao Inova Social Vozes. Eu sou Vitor Vasques, direto do Festival SGB 2025 em Florianópolis. Nesse ano, o SGB escolheu a coexistência como tema e nos provoca a assumir corresponsabilidades e entrelaçar diferentes formas de viver. Hoje eu recebo o Raul Santiago, ativista, empreendedor, cria do Complexo do Alemão, para uma conversa sobre como educação, comunicação e inovação social pode ganhar força quando partem da periferia para o mundo. Raul, você é presidente do Instituto Papo Reto, cofundador da iniciativa PIPA e CEO da Brecha, um hub de inteligência periférica e de impacto social. Antes de te dar as boas-vindas, eu quero te perguntar, você quer fazer mais alguma coisa, meu amigo? Quanta coisa! Uau. Seja bem-vinda. Obrigado, meu irmão. Acho que assim, tem outras coisas a mais, né? Além disso daí, mas eu acho que eu tô no momento de diminuir esse funil de coisas ali do qual eu tô envolvido, né? Bom, acho que primeiro dar um oi para todo mundo que está aqui escutando a gente, né? Eu sou um cria da favela, do Complexo do Alemão. Eu estou vestindo uma camisa preta nesse momento, uma calça cinza, eu uso óculos, eu tenho 36 anos, mas desde os meus 16 eu já tenho fios de cabelo branco, né, na cabeça, na barba, então eu sou bem grisalho, quase um cinquentão de 30 anos, e estou muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com você. Obrigado pelo convite, importante demais estar nessa primeira edição presencial do SGB, né, eu já havia participado online, mas o presencial cria essas possibilidades também, né, da gente estar trocando e conhecendo com pessoas incríveis como você, então vamos nessa bater esse papo. Raul, como eu falei aqui, você criou iniciativas que já são referências, Papo Reto, a Pipa, a Brecha. O que levou você a sentir que precisava criar esses espaços e como cada um deles responde a essas necessidades diferentes da periferia, que a gente sabe que existem inúmeras necessidades? Maravilhoso, amigo. Bom, eu venho de uma realidade de desigualdade muito forte, né? Diferente dos meus amigos, eu tenho a sorte de ter o meu pai e a minha mãe, né? De crescer com essas duas figuras na minha família, mas a gente vem dessa realidade de extrema desigualdade. Meu pai pedreiro, minha mãe camareira, né? Então, ainda criança, eu precisava muito ficar sozinho, saber se virar, sobreviver naquela realidade. O Complexo do Alemão é um morro, né? Ele cresce para o alto. Então, na parte de baixo da favela, no início da escada, da escadaria, a gente chama de pé do morro. Na parte de baixo, onde tem a rua principal, acontecem as feiras da favela. E eu lembro que quando eu tinha 12, 13 anos assim, eu ficava nesse pé do morro, nos dias que aconteciam a feira, oferecendo trabalho braçal, serviço braçal para os nossos mais velhos, para as nossas mais velhas, para levar aquela compra dela em casa e ganhar um dinheiro para ajudar a família e tal. E eu acho que eu falo dessa história porque ali tem 3 pontos que marcam a minha trajetória. O primeiro deles é que eu era uma pessoa tímida, então eu precisava aprender a abordar, a vender a ideia para aquela pessoa de que ela poderia me deixar fazer aquilo que ela própria poderia fazer e ainda tinha que me pagar por aquilo, que é levar sua própria compra, né? Então no primeiro dia de feira era mais tímido, no segundo dia era mais destravado, no terceiro dia já conhecia o nome, já era cliente, é como se você trabalhasse numa loja e a pessoa chegasse procurando o Raul, era isso, criou um relacionamento. O segundo ponto é que essas pessoas que aceitavam essa ajuda, normalmente elas moravam muito distante, nunca eram próximos daquela área de um complexo muito grande como o Alemão. E nesse fluxo, né, nessa caminhada, levando essas compras, eu aprendi a conhecer, fazer um raio-x do meu lugar. Saber onde tinha asfalto e onde tinha árvore, onde não tinha. Conseguir desenhar uma cartografia do Complexo do Alemão e conhecer a maioria dos becos e vielas daquele lugar. Mas eu acho que o terceiro ponto e o mais importante é que eu cresci nesse cenário me conectando com essa ancestralidade viva, me conectando com os nossos mais velhos, com as nossas mais velhas. Eu estou falando de um Complexo do Alemão. Hoje eu tenho 36 anos. Há 24 anos atrás, 25 anos atrás, não tinha novela, não tinha teleférico, não tinham essas políticas públicas dentro daquele lugar. Quando falava em Complexo do Alemão, quem não era de lá falava: não vá, não entre, não se envolva, não dê emprego, não se conecte com quem vem dali. E esse cenário das desigualdades e da desinformação
criam realmente proliferação de situações violentas, né? De possibilidades diante de um lugar onde os direitos mais básicos não são garantidos. E crescer com esses mais velhos e com essas mais velhas foi importante, porque essas pessoas, elas são voz ativa na favela, elas têm lideranças. Então, além do meu pai e da minha mãe, eu posso dizer que eu cresci com um monte de avós e avós ali que puxavam a minha orelha, tá até agora fazendo o que é na rua e tal, e etc. Então, nesse período de desigualdade, eu aprendi a falar em público, a conhecer o meu lugar e cresci sobre a proteção e o olhar das pessoas mais velhas. Eu conto essa história porque, depois de um tempo, minha mãe preocupada, né, de eu acabar me envolvendo com crime, que era uma realidade infelizmente comum e foi para muitos dos meus amigos, ela ficava procurando emprego ou projetos. E ela conseguiu que eu participasse de um projeto social, e esse projeto social ele transformou a minha vida. Então, hoje, eu sou um cara que não tive a possibilidade de cursar ensino superior. Porém, com a trajetória do nosso trabalho, eu rodo por muitas universidades hoje do Brasil e do mundo, abrindo aulas sobre ciências sociais, sobre comunicação popular. Mas eu costumo dizer que eu sou formado em ruologia, com pós-doutorado em ciências periféricas e especializado em becos e vielas de muitos lugares desse Brasil. E esses projetos sociais foram que me trouxeram essa consciência crítica. Eu passei por muito deles para me ocupar e para deixar minha mãe tranquila. Então, se tinha aula de dança, eu ia, costura, eu ia, culinária, eu ia, comunicação, eu ia. Então eu experienciei várias possibilidades de como a própria favela se organizava para enfrentar as suas desigualdades. E depois de um tempo, né, a internet chegando, mudança de governo, o primeiro governo Lula foi quando eu conheci a internet, foi quando a gente conseguiu melhorar a nossa casa. Esses projetos que eu frequentava, eu comecei a pensar que poderiam ser melhorados. Pô, e se fizesse assim, e se fizesse aquele outro? E com o tempo, né, crescendo, amadurecendo, junto com um grupo de amigos, a gente resolveu criar alguns próprios nossos. Vários deles não deram certo, mas hoje a gente tem de pé o Papo Reto, né, que é uma das principais ferramentas, tem a Pipa e tem alguns outros que eu ajudei a fundar, mas hoje já não faço parte, mas que seguem acontecendo. E vem a brecha muito depois disso, né, amigo? Porque um dos aprendizados que eu não tive, eu acho que vale trazer isso aqui para a galera, é que quando eu comecei a ganhar visibilidade, porque eu passei a experimentar a internet como um lugar de voz para tentar contar uma outra narrativa do alemão, não tinha muita informação sobre o que era um terceiro setor, uma ONG, uma palestra. Então eu fui para muitos lugares no Brasil, por isso que é importante a gente refletir desigualdades, pensar diversidades nos nossos conselhos, nas nossas instituições, nas nossas empresas, para que haja uma conexão verdadeira e que consiga refletir o todo de quando você faz um convite para uma pessoa como eu, que tem uma realidade periférica, ou para uma pessoa negra, ou para uma pessoa indígena. Eu rodei muitos lugares onde eu ia só pelo fato do convite, porque tinha um avião, porque tinha um hotel, porque tinha um jantar pago, e depois eu descobria que as pessoas que estavam palestrando na mesma mesa comigo recebiam grana além de tudo isso, sabe? Sendo que muitas vezes a minha fala era a única que não era pesquisada, era ciência vivida, era o contrário, é quem trazia o olhar sobre aquilo que os outros da mesa estavam pesquisando, eu trazia a vivência. Então esses aprendizados, né, me conectaram com algumas pessoas que eu fui tirando dúvidas, perguntando. E tem uma figura muito especial de São Paulo, que é a Cristina Nalmoves, né? A Cris Nalmoves, ela falou, cara, você tem uma ciência tão grande, você é tão inteligente, transforma isso em negócio. Então, depois do sobrevivência na rua, depois do empreender das formas que deram, depois dos projetos sociais, eu cruzo com algumas figuras do empreendedorismo que falam, a sua ciência também vale dinheiro. As portas que você abre nas periferias do Brasil, isso tem valor financeiro. E foi aí que a gente criou a brecha de aceitar que o nosso caminhar é ciência, que o nosso saber também conecta e constrói coisas, e juntamos essas várias inteligências para construir esses hubs, né, das várias vivências para construir um negócio. Então, tentando resumir bem dentro desse primeiro sprint aqui, é um pouco disso tudo que me traz para esse momento aqui na sua frente. Raul, você falou sobre a iniciativa Papo Reto, é uma iniciativa de mídia cidadã, eu queria que você falasse um pouquinho mais o que é isso, né? Mas enquanto a gente está sentado aqui conversando, os deputados do Rio de Janeiro aprovaram, nessa última terça-feira, um texto que prevê gratificações, vale dizer que variam entre 10% a 150% para policiais civis, que, bem entre aspas, né, neutralizem criminosos, né? Quais são os desafios de trabalhar com impacto, com uma iniciativa Papo Reto,
quando o cenário parece que sempre joga contra, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho o que é Papo Reto e comentasse um pouquinho sobre esse cenário. Boa, amigo. O Papo Reto, né, ele é uma instituição que nasce há 11 anos no Complexo do Alemão e com algumas pessoas também do Complexo da Penha, que é uma favela vizinha, são favelas irmãs. E a gente nasce justamente de algo que também está sendo muito discutido hoje, que é o campo climático e ambiental. A gente se une no final de 2013, início de 2014, após deslizamentos e enchentes que fizeram muitas casas do Alemão desabar. E basicamente todo mundo que era envolvido com produção, com alguma articulação no território, se juntou e assim nasce o Instituto Papo Reto. Hoje a gente trabalha com educação, cultura, comunicação, né, pesquisa, desenvolve várias linhas de trabalho para tentar gerar impacto positivo e transformar a realidade da periferia, mas o Papo Reto ele é nacionalmente e internacionalmente conhecido justamente por essa discussão do campo da segurança pública, do olhar voltado para a garantia de direitos em territórios de periferia, redução da violência e denúncia, né, do processo de racismo existente dentro de como a lógica de algumas políticas públicas, em especial a de segurança, é pensada para realidades como a nossa. E eu acho que isso conecta muito com a realidade do agora no Rio de Janeiro. A gente está falando de gratificação faroeste, né, e isso não é algo novo, já aconteceu nos anos 90, de 1995 a 1998, né? Isso valeu no Rio de Janeiro, foi derrubada pela própria Alerj, só que a gente vive momentos tão complexos, né? De resquícios de ditadura, de crescente de extrema-direita, de um fascismo presente, e essas pessoas têm revisitado essas estratégias, né? E trazido isso com orgulho, quando na verdade a gente já deveria ter superado muitos desses processos. Eu acho que isso, infelizmente, se dá com a realidade do nosso Brasil. Por mais que a gente tenha uma educação que é referência, mas ela ainda carece, né, de muito crescimento, ainda não é acessível com qualidade para todas as pessoas. Hoje no Complexo do Alemão, nas favelas do entorno, a gente acessa a escola, mas várias vezes a gente não tem aula porque está tendo tiroteio, ou porque está sem luz, ou porque está sem água. Então existe ainda uma desigualdade nessas estruturas que dificulta, né, um equilíbrio da sociedade, e isso pesa no campo de quem escala alguns ambientes de tomada de decisão. E a gente está plugado nesse cenário, né, a gente trabalha muito com comunicação, a uma realidade crescente das fake news, aos usos indevidos da IA, que ainda está sendo descoberta pela população como um todo. E quando você tem a seriedade de um trabalho, de comunicar de forma informativa, que faz checagem, que, né, pega o máximo de dados possíveis para que aquela informação verdadeira seja multiplicada, na era da fake news isso é uma das nossas grandes dificuldades. E infelizmente o Rio de Janeiro tem essa tendência, né, e o Brasil como um todo, de ligar eleições à segurança pública como um dos principais canais. Infelizmente na história do nosso Brasil, ou próximo das eleições, ou quando tem mega eventos, sempre que a elite não moradora de favela grita por segurança, a favela sofre, a favela sangra. E isso tem sido repetitivamente um fato presente na nossa vivência. E eu acho que o retorno dessa discussão é um pouco disso, né? O Brasil não discutiu a fundo a sua desigualdade, o Brasil não consegue nem dar um passo a mais quando a gente fala de taxar as grandes fortunas, a gente não consegue aprofundar a reflexão do histórico do racismo no nosso Brasil, que ainda continua presente. Então tem muita coisa que não foi discutida por conta da construção histórica do nosso Brasil. O racismo, a violência histórica no nosso país, ela foi tão perversa que ela criou distanciamentos que até hoje a gente está tentando reduzir esse dano, né? E eu acho que isso ainda são consequências desses processos, quando as elites, que são frutos dos privilégios, que dividem, que advêm desde o período da escravidão, né? Fortunas feitas com sangue preto, repasses de grandes fortunas, a não taxação de bilionários, a não garantia de acesso pleno à educação, quando a gente não consegue tratar com clareza e com qualidade as nossas dores, né? Inclusive as diferenças para encontrar o que há de alinhamento entre isso. Infelizmente a gente tende a repetir histórias de coisas que até então pareciam abomináveis, e que bom que a gente venceu, e elas estão aí novamente, né? Desde pessoas idolatrando a torturadores da ditadura até quem queira voltar com uma gratificação faroeste. Eu acho que para fazer um freestyle aqui para quem está nos ouvindo, pessoal, se você olhar o site do Papo Reto, pesquisar o Fogo Cruzado, a própria Anistia Internacional do Brasil, não é sobre o que eu falo, o que eu acredito, são sobre fatos e dados, e cruzar isso com as políticas públicas, a gente vai ver que, sem gratificação faroeste, todo dia tem muita gente que é assassinada, e infelizmente, muitas dessas pessoas são crianças, são idosos, são pessoas inocentes indo trabalhar dentro da escola, dentro do trabalho, nos arredores ou dentro das favelas, e o que acontece é que um incentivo a mais como esse só coloca um alvo maior sobre a nossa face, né? Porque o Brasil sempre, apesar de não termos pena de morte, ele sempre foi um país executor, né? A polícia brasileira e os grupos existentes, né, nesse cenário onde a gente não consegue discutir a fundo uma segurança pública que seja plena e não que parece mais privada do que pública, abre brecha para esse tipo de situação. Então é muito triste, né, saber que isso está acontecendo. Não é uma novidade para nós, infelizmente, mas a gente vai tentar aí se articular e organizar uns movimentos para tentar frear esse processo. A gente também hoje, né, recebeu a notícia de que a PEC da blindagem caiu, o Senado derrubou. Então tem coisas que eu acho que o nosso trabalho enquanto Papo Reto é fazer as pessoas um dia terem noção da importância da favela, né, da importância das pessoas que vivem
vivem ali, de como a favela consome, né? E percebam que garantir direitos nesse lugar é garantir futuro para o Brasil, é garantir crescimento para a nossa nação, assim como a gente fez com a PEC da blindagem, porque beirou o absurdo que uniu pessoas de pensamentos diferentes a olharem aquilo e falar, gente, não faz sentido, e aí hoje a gente derruba esse processo. Então essa é a luta, né, amigo? É tentar construir ao máximo movimentos de pessoas com consciência crítica para perceberem que não é sobre o que você pensa ou o que eu penso, é o que deveria ser óbvio, comum, para que a gente possa até discordar, mas que garantindo a existência de todo mundo. Acho que é isso. Eu falo muito, cara, você me corta. Deixa eu compartilhar aqui. Eu sou fruto do funk e do rap. Uma curiosidade que talvez não esteja aí na sua pesquisa, eu me alfabetizei com Racionais MCs. Nas favelas, uma coisa que fez muito sucesso no passado eram aquelas máquinas que se chamavam Junk Box. Você botava R$1, tocava 3, 4 músicas. Na realidade de favela, normalmente era um funk, 2 dos Racionais e uma música evangélica. Literalmente desse jeito. Funk porque é o funk, Racionais porque eram músicas de 8 a 10 minutos, então ser R$1 ia valer a pena, e o evangélico porque sabe, sei lá, é da cultura. Mas quando a gente era jovem, a mãe da gente conseguiu um toca-fita, um Discman, né? Quem é 20 menos não deve nem saber o que é isso. E eu lembro que a gente tinha uma fita, cara, do Racionais, e aí a gente mais jovem, moleque de 15, 16 anos, sempre quer andar com os mais velhos, 20, 20 e pouco, e aí a gente achou Racionais como esse lugar. E aí, como a mãe da gente conseguiu um toca-fitas, a gente ficava literalmente, repetitivamente, ouvindo algumas letras estratégicas do Racionais e até tentando transcrever essas letras sem saber o significado da palavra, para poder, quando tocasse essa música na Junkbox, a gente estivesse lá, ó, junto com os moleques, cantando letra a letra, só para se enturmar, né? Hoje eu trabalho também muito com rap, com funk, tive a possibilidade de conhecer, por exemplo, Mano Brown e toda a família Racionais MCs e contar essa história de que eu fui alfabetizado pelo rap deles, mas assim, e aí você vai ver que eu falo meio cantado, né, tem uma pegada aqui assim, então pode me cortar porque o freestyle ele vem com força, porque se tem uma coisa que eu tenho é um cartel de palavras intermináveis aqui e vamos que vamos. Se tem uma coisa que eu não vou fazer e a equipe aqui do Inova Social também não vai fazer, é te cortar. Muito bom, maravilhoso. Mas nosso tempo é curto, Raul. É isso, irmão. E eu deixo aqui as portas abertas, a gente vai se falar muito ainda. Prazer enorme. Mas eu quero fechar nossa conversa falando sobre o tema do Festival SGB 2025, que é coexistência. Na sua visão, coexistir com impacto social é? Cara, garantir direitos e a possibilidade de que todos existam nessa coexistência, né? Para coexistir é importante que seja diverso e para ser diverso a gente precisa olhar de forma diferenciada para algumas existências que estão sendo violadas. Então coexistir é construir um equilíbrio pleno de ser. Raul, queria agradecer a tua participação, esse bate-papo. Como eu falei, eu quero você aqui de volta logo mais. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau! Tamo junto!